Oi, pessoal, tudo bem? Hum, Hoje eu vou falar um pouco sobre o Nazireu. O que é Nazireu, hein? Você sabe? Um Nazireu. Bom, na lei de Moisés se fala em Nazireu, mas eu entendo um pouco desse sentido. O que é um Nazireu? Bom, segundo o meu conhecimento, do que eu já pesquisei, o que eu consegui aprender e selecionar, eu tenho 3 homens na história da Bíblia que foram nazareus de Deus. Jesus Cristo, João Batista e Sansão. Esses 3 são os 3 homens que eu selecionei, de acordo com a história da Bíblia, conhecidos como nazareus de Deus. Mas, no meu conhecimento, eu entendi o que eu estudei sobre a palavra nazireu. É chamado nazireu a pessoa que o nome dele é escalado antes do nascimento. Foi o caso de Jesus, que quando o menino nascesse, desse o nome de Jesus. João, que também foi escalado, que desse o nome de João. E Sansão, que também desse o nome de Sansão, né? Mas hoje eu vou falar um pouco de Sansão. Você que conhece a história de Sansão, o que você me diz de Sansão, hein? Sansão fez certo no trabalho dele, na missão que Deus deu a ele. Sempre se envolvido com criminalidade e envolvido com mulheres, entendeu? E no envolvimento das mulheres, ele foi parar aonde parou. Mas será que Sansão cumpriu a missão certa que Deus deu para ele ou não? Porque, gente, na história de Sansão, nós só vemos o povo condenar Sansão. É como Davi. Davi tem uma história, uma passagem muito triste também, que o pessoal acha o lugar de condená-lo. Mas Deus perdoou Davi, Deus perdoou Sansão. Não, gente. Davi pagou um preço muito alto pelo seu erro. Eu não quero pagar o que Davi pagou. Não é que Deus perdoou Davi, não. Davi pagou um preço muito alto. Sansão também pagou um preço muito alto. Mas vamos falar de Sansão. Outro dia nós falamos de Davi, né? Hoje nós vamos falar, o assunto é Sansão. Sansão, ele começou fora da lei de Moisés, né? De acordo com a lei, os hebreus só podiam casar entre eles. Homem hebreu com mulheres hebreias, né? Os hebreus só podiam, as filhas de Israel, casar com os filhos de Israel. Nessa situação, nós vemos muita desobediência entre Salomão e outros, né? Mas vamos falar de Sansão. O primeiro erro de Sansão foi escolher uma filisteia para casamento. Pai, vai lá na casa de fulano, pede a filha dele para mim por mulher. E o pai chamou a atenção, né, filho? Mas no meio de tanta moça aqui no seu país, na nossa nação, você vai escolher a filha no meio dessas mulheres, entre esses incircuncisos? Sansão disse, não, é porque ela agrada a mim. Eu quero ela porque ela agrada a mim. E por ali começou a história de Sansão, gente. História muito triste. Mas Deus queria levar Sansão aonde levou.
Porque, gente, fazer uma guerra, brigar uma nação contra outra nação é uma coisa. E chegar lá em cima, onde está a cabeça da serpente, é outra coisa. Você corta o rabo da serpente, mas o veneno fica nela. E ela continua fazendo vítima. Você corta outro pedaço do rabo, mas a serpente continua fazendo vítima. Mas se você cortar a cabeça da serpente, aí você mata ela. E foi o que Sansão precisava fazer. Sansão precisava chegar nos 5 príncipes dos filisteus. Do contrário, Israel não tomava o domínio, não se livrava da escravidão dos filisteus. Sansão precisava chegar nos 5 príncipes e ele matou os 5 príncipes dos filisteus. Mas para ele chegar lá, Deus criou um caminho diferente na vida dele. Por isso, quando ele pediu que o pai dele fosse lá entre os filisteus e pedisse uma daquelas moças para ser mulher dele, o pai o repreendeu, dizendo: meu filho, mas no meio de tanta moça na nossa nação, entre as filhas de Israel, você vai tomar a mulher desse incircunciso? Não, eu quero ela porque ela agrada a mim. Mas se nós, gente, acompanhar esse texto, ali está escrito que aquilo já vinha de Deus. Já era um caminho que Deus criava para ele entrar no meio dos filisteus e criar problema entre os filisteus, porque Deus queria libertar Israel através das mãos de Sansão. E era o caminho que Deus já entrava, já criou aquele caminho, para ele se aparentar, entrar, entendeu, gente? Entre as mulheres filisteias, que através delas ele ia criar problema. E esse problema que ele ia criar no meio dos filisteus, ele ia se tornando, fazendo inimizade entre eles, até chegar aonde ele chegou. E aonde ele chegou, gente, foi o lugar que Deus preparou, aonde ele pudesse dar fim em todo o comando dos filisteus. Os filisteus não tinham reis, eles tinham príncipes, 5 príncipes, que eram os cabeças, que dava a direção daquele povo, né? E nessa, Sansão entrou. Aonde ele chegou, que ele derrubou aquele prédio, e lá estava, segundo a Bíblia, umas 3.000 pessoas. E lá estavam os 5 príncipes dos filisteus que morreram, e os filisteus perdendo o seu chefe, ficou fácil de Israel tomar posse sobre eles. Essa é a história de Sansão, mas o povo não vê essa história desta maneira. Porque, gente, você ler uma história é uma coisa, e você analisar o fundamento da história é outra coisa. É que nem a Bíblia. A Bíblia é uma história, e a Bíblia tem história história de pessoas diferentes, né? Onde se fala no Pai, no Filho e no Espírito. Onde a história da Bíblia começou com o Pai, que é Deus, Criador de todas as coisas, né? E a história de Deus acompanhando a humanidade veio até Jesus Cristo. Jesus já criou um outro rumo na história da humanidade, dizendo assim: todo o poder me foi dado por meu Pai, nos céus e na terra. Então ali já não era mais o Deus Jeová que dirigia a humanidade. Jesus já mudou, entendeu? Onde Deus era Deus, na lei de Moisés, era Deus que protegia o rico, Jesus já veio como protetor do pobre. Eu não vim chamar os ricos, mas vim chamar os pobres deste mundo
para ser rico no reino de Deus. Jesus já falava de um outro reino. Então, na administração de Jeová, ele protegia o homem aqui na terra, né? Mas ele dava dinheiro ao homem para ele manter a escravidão. No caso de Abraão, Abraão, segundo eu já vi na história de Abraão, ele já chegou a falar em 300 escravos. Quer dizer, uma pessoa próspera e chega a ter 300 escravos, então dá para ver que o poder de Abraão era muito grande. Tanto é que todas aquelas terras de Israel são 20.000 quilômetros quadrados de terra, o país de Israel. Tudo aquilo ali foi de Abraão. Ele possuiu todas aquelas terras, ele comprou todas aquelas terras. E o Senhor disse a ele, todas essas terras, a sua descendência herdará isso aqui. Eles serão escravos no Egito por 400 anos, depois eu vou tirá-los de lá com mão forte e poderosa e darei todas essas terras da sua peregrinação por herança. Mas todas aquelas terras Abraão comprou. E quando o israelita chegou, aquela cidade que estava construída tudo nas terras de Abraão. E quem constrói em terra do outro, perde a construção. Foi o caso que aquele povo perdeu aquela cidade, perderam tudo, não era deles. As terras não eram deles. Eles tomaram aquelas terras como fosse terra sem dono e apossearam delas. Os cananeus, os heteus, os fariseus, entendeu, gente? 7 nações. E quando veio o povo de Israel, pode ver que eles pegou as terras que pertenciam a Abraão. As que não pertenciam a Abraão, eles deixaram. Como o caso dos filisteus. Não fazia parte. Ficou ao lado deles ali, ó. E eles foram sempre problemáticos com os filisteus. Houve guerra entre Israel e os filisteus e até hoje. Está lá aquela briga lá entre Ramá e Israel, né? Até hoje aquilo. Mas voltando a falar em Sansão, Sansão começou com um casamento, né? Onde o pai fez uma festa do noivado de Sansão e ele fez uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta e uma aposta, se quem respondesse aquela pergunta. E o pessoal ameaçaram a mulher dele. Trouxe esse camarada aqui para tomar o que é nosso. Vai a ele, rouba o coração dele para ele te contar esse segredo. Do contrário, nós te mata. E ela, com medo, traiu Sansão, né? E ela, com medo do pessoal dela, traiu Sansão. Primeira traição. Requereu dele o segredo da pergunta, passou para eles, responderam. E ele prometeu 30 vestes, né? 30 vestidos. E se eles ganhassem, ele pagava. E se eles perdessem, ele recebia. Mas eles ganharam pela traição da mulher, de que requereu dele a resposta, o segredo da pergunta e passou para eles. Eles ganharam. O que ele fez? Ele matou 30 filisteus, e roubou, tirou as vestes deles e veio e pagou a dívida. Por ali ele foi começando a criar problema, né? Por ali ele foi começando a criar problema entre os filisteus, né? E foi embora. Depois ele voltou para deitar com a mulher. O pai da mulher tinha dado a ela a outro homem. Saiu. Eu pensei que ela te aborrecia, você não queria ela mais. Porque ficou nervoso com aquilo e foi embora, né? Ficou uns dias em casa. Depois ele voltou, passou o nervoso e voltou. Aí o pai dele disse não. O sogro dele disse não. Eu pensei que você não queria ela mais, que ela tinha te aborrecido. Eu dei a ela a outro marido. Mas tem a irmã dela, que é mais bonita do que ela. Mas ele não queria a irmã. Ele queria aquela que ele escolheu, foi aquela que ele casou com ela. Então, por ali ele começou a arrumar briga. Entendeu? Por ali ele começou a arrumar briga. Pôs fogo na seara dos filisteus. Marrou 200 raposas.
calda uma com a outra, pôs um tição de fogo e soltou na seara. Quando for falar, quem fez isso? Foi Sansão. Como assim? Ele, com raiva aí de Jetro aí, que deu a filha dele a outro homem. Ah, é? Então vamos pegar Sansão. E por ali, gente, ele foi arrumando as brigas dele, né? Por ali ele foi arrumando as brigas dele. Mas eles não conseguiam pegar Sansão. Sansão foi e escondeu em um determinado lugar, e os filisteus se ajuntou 1000 soldados para ir buscar Sansão. Chegou lá, chamou os israelitas, disse, ó, entrega a nós Sansão, senão nós vamos acabar com o país de vocês. Aí eles foram lá onde estava Sansão, disse, ó, você sabe que os filisteus mandam em nós. Por que você vai fazer isso? Arrumar essa encrenca aí? Nós viemos já pegar você para te entregar a eles, porque senão eles vão acabar com nós. Aí Sansão perguntou para eles, escuta, vocês mesmos não vão me acometer? Jura-me que vocês mesmos não vai me fazer nenhum mal? Não. Simplesmente vamos te amarrar e te entregar aos filisteus. Tá bom. Então você jura. Gente, porque brigar contra alguém fora da nossa casa é uma coisa, mas brigar contra irmão é outra coisa, né? Quer dizer, Sansão fazer uma guerra contra a própria nação dele, os irmãos dele, lá com os filisteus tudo bem, podia matar, podia quebrar tudo, mas dentro de Israel, da nação dele, foi onde ele perguntou, jurais vós que vocês mesmos não vai me fazer mal, não vai me obrigar, não, simplesmente vamos amarrar você e entregar aos filisteus. Tá bom, então pode. Eles amarraram ele bem amarrado, entregou aos filisteus. 1000 soldados armados para pegar Sansão. E ali Deus se apossou dele, aquelas cordas quebrou, como nós já conhecemos a história, e ele matou 1000 soldados e saiu vitorioso. Mas, então, gente, voltando a falar no juramento que ele requereu, brigar, entendeu? Com pessoas, por acaso, uma igreja, um grupo religioso, ter guerra contra outra igreja religiosa é uma coisa, e a guerra entre a própria igreja é outra coisa. Por isso nós devemos evitar guerra entre o nosso povo, da nossa religião, né? Quer dizer, uma igreja aqui, fazer crítica a outra igreja é uma coisa, e você fazer crítica dentro da sua própria igreja é outra coisa. E tem alguma coisa, às vezes, dentro do próprio povo, que às vezes não dá, as opiniões não batem. As opiniões não batem. E às vezes cria polêmica. E esse tipo de coisa, gente, é destrutivo, né? Por acaso, a queda de um líder na igreja destrói muita gente. Entendeu? Às vezes o pai, saindo da igreja, sai toda a família. Às vezes a mãe saindo da igreja, sai toda a família. Às vezes um chefe, que é líder dentro de um setor, a queda dele divide o povo. Isso causa um mal muito grande. Então foi o caso de Sansão, onde ele chamou os irmãos, cuidai vós, que vós mesmos não me acometerás? Não, simplesmente vamos amarrá-lo e entregar aos filisteus. E foi o que eles fizeram. Davi, voltando a falar em Davi, foi a mesma coisa. Quando Deus entregava Saul na mão de Davi. Agora ficava bonito na história o genro matar o sogro, o rei, que era sogro dele. Não ficava bem, né? Mas do lado de Saul ele não via isso, procurando um genro que na história, no conhecimento do povo, Davi era errado, porque nem todo o país, a nação sabia o que acontecia no palácio. Só sabia que o genro do rei era chefe de bandidos. Davi chefiava em média 400 a 600 homens
Esses homens davam sobre cidades, matavam velhos, novos, homens e mulheres e crianças, e pegavam os despojos e levavam para o deserto para ele, para a alimentação dele, que era fugitivo da lei. E Davi era o chefe deste povo, gente. E quando Saul juntou 3.000 homens, 3.000 soldados e foi em busca de Davi, todo mundo dava apoio a Davi, ao sogro. Não, o genro dele é bandido. O genro dele, olha, você viu a turma dele? Ó? E a fama de Davi andava longe. Ou você acha que não andava? Tomava conta de 600, de 400 a 600 bandidos. Chegava na cidade e ainda onde ele estava acampado, o cara perguntava, o chefe, lá o rei perguntava, sobre que cidade é hoje? Ah, sobre tal cidade sul de Judá. Mentira, ele não ia em Judá, ele ia em outras nações. Destruía as cidades, matava homem, mulher, criança e pegava ovelhas e vacas, tudo e levava para o despojo dele. Aí ele mentia, falava, não, eu dei do sul de Judá. Aí o rei falava, é bom que ele vai arrumando encrenca com o povo dele, que pelo menos ele fica por servo pro resto da vida. Aquilo ali agradava o rei, né? Que aqueles despojos que ele trazia, claro que ele dividia com o rei, né? Toda a vida, gente, existiu corrupção. Toda a vida existiu. Até que chegou o tempo de Deus cumprir a promessa que ele tinha na vida de Davi. Mas até ali, gente, o povo não conhecia Davi como... Não vê o caso de Nabal? Nabal lá, não. Quando veio lá, ó, Davi mandou perguntar. Não, esse pessoal que foi do seu senhor, não conheço quem é Davi, não sei quem é Davi. Mas Davi protegia o rebanho dele. Aqueles homens que estavam lá, Nabal era muito rico. E aqueles homens que estavam lá, Davi protegia contra os ladrões, contra as feras. E os pastores de Nabal, que protegiam o rebanho de Nabal, era protegido por aqueles homens. Quando chegou um ponto que Davi mandou pedir alguma coisa, porque, claro, né, ele tinha poder, ele tinha que pedir para quem tem. Não conheço, então ele veio para destruir tudo. Mas Deus despertou alguém que chamou Abigail, mulher de Nabal, disse, olha, ele conhecia bem o poder de Davi, disse, olha, o nosso homem cometeu um mal muito grande. Aqueles varões, eles nos ajudaram. Eles foram nossos guardas. Tudo que o nosso amo tem é consequência da ajuda desses homens. Se eles não nos guardassem, os bandidos nos matavam e tomavam todo esse rebanho. Então eles protegiam nós. Agora ele pede uma ajuda aqui, ele não deu. Veja o que você pode fazer, porque aí a Abigail já tomou posse, né? Pegou um presente e foi de encontro de Davi. E ela era uma mulher tão assim, ela era uma mulher tão sábia da parte da divindade, que ela, por certo, ela conhecia as promessas, os acontecimentos de Davi. Ela falou, quando Deus fizer bem a meu Senhor, lembre da tua serva. E quando Nabal morreu, Davi foi lá e tomou ela por mulher, né? Salvo eu, que foi a primeira mulher de Davi, foi Abigail, né? Mulher de Nabal. Mas o que acontece, gente, que a história de Sansão e a história de Davi é assim que acontece. Quer dizer, se Davi matasse o sogro, o nome dele não ia ficar bonito. E por 3 vezes, Deus entregou o sogro na mão dele. Mas ele conhecia a responsabilidade que ele tinha. Como ia ficar a imagem dele matando o sogro? Não. Deixar ele na mão de Deus. O Senhor julgará a nossa causa. E chegou o tempo que Davi era um homem que tinha um coração tão bom, que depois ele ainda fez uma lamentação de choro quando ele soube que o sogro morreu. E quando alguém chegou, contando para vantagem para ele, pensando que ia ser elogiado, que matou o sogro que era inimigo dele, ele ainda condenou essa pessoa à morte. Então vocês veem, gente, que a história da Bíblia, ela é uma história muito complicada, né? Como nós já falamos, primeiro veio o governo do Pai, do Criador, que acompanhou o povo até Jesus Cristo. E Jesus já mudou. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E ele deu alguns, entendeu? Alguns conhecimentos sobre as reformas que ele ia fazer na lei. Quer dizer, ele ia tirar a lei da matéria e colocar no sentimento.
Quer dizer, o que eu sinto no coração já pode ficar como punição, entendeu? Porque na lei de Moisés, você só era condenado se você matasse alguém. Já na lei de Jesus Cristo, não, só de você pensar em matar, você já é julgado, né? Já é réu do juízo. Na lei de Moisés, você sentava, né? Ia ser julgado se você matasse uma pessoa. De que maneira, né? Como foi o crime, que às vezes uma legítima defesa, o cara te ataca, você precisa matar ele. Mas na lei de Jesus Cristo já é diferente, só de você pensar. Agora você vai também, já é réu do juízo, você já vai sentar no banco do julgamento. De que maneira você pensou em brigar com o teu irmão? Quem provocou isso aí? Isso aí tem causa. Que às vezes o irmão me prejudica e me causa um sentimento contra ele. Agora é aconselhável a gente procurar a reconciliação. Que Jesus diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai e reconcilie com ele. Se ele não te ouvir, entregue, chama os presbíteros da igreja. E os presbíteros conversam com ele. Se não ouvir os presbíteros, consideram como gentil e publicano. E quando a igreja às vezes exclui alguém, o pessoal vai fora e mete a ripa. Não, porque não pode, que tem que perdoar. Não, gente, tem causa, tem pessoas que não tem coisas que não tem jeito. O pessoal briga comigo. Eu vou reconciliar com ele, em vez dele retratar comigo, ele fica mais brabo ainda. Aí eu levo para a igreja para resolver o nosso problema. E ele fica bravo com o ministério. O que vão fazer? Consideram como gentil e publicano. É expulso da igreja. Aqui não cabe você e pronto. Agora quem está aí fora que não entende, é o caso da briga entre irmãos, que precisa ser evitada. Foi o caso de Sansão. Cuidai vós, que vocês mesmos não vão me pôr a mão? Não. Simplesmente vão amarrá-lo e entregar aos filisteus. E assim Sansão foi criando. Um dia fecharam a cidade, né? Ele arrumou uma namorada e ele entrava e ia dormir com essa namorada. E um dia sondaram quando ele entrou na cidade, a cidade era cercada de muros, de portões, e fechasse ela, ninguém entrava, ninguém saía. Aí trancaram os portões da cidade, fecharam os portões para pegar ele quando ele saísse, né? De manhã cedo ele amanhecia cercado e eles ajuntavam lá para fechar ele. Mas que nada, ele dormiu até meia-noite. Meia-noite ele levantou. Quando ele chegou que os portões da cidade estavam fechados, ele arrancou os portões com tranca e tudo. Aquelas porteiras lá que gastavam lá 100 homens para carregar aquilo lá, ele jogou aquilo no ombro e levou e pôs nos altos dos montes, lá em cima. Quando o pessoal levantou de manhã, ficaram assustados com aquilo ali. Como é que esse homem conseguiu arrancar esse portão com tranca e tudo, pesando toneladas e toneladas de peso, subir a serra e pôr lá em cima, no alto do morro? Aí ficaram lá e assustaram, né? Aí assustaram. Quando eles foram procurar um jeito de descobrir o mistério da força dele, porque ele era anormal. Aquilo era anormal, não tinha condições. Precisava ter um segredo. Aí foi aonde ele se afeiçoou a uma mulher chamada Dalila e fizeram uma oferta, entendeu, gente? Uma oferta de ela crescer os olhos naquilo ali, ó, nós te damos 1000 moedas de prata para você descobrir o mistério da força dele. Mas jamais ela imaginava que eles iam fazer o que fez com ele. Já pegaram o homem de contar, já furaram os olhos dele, já levaram para o palácio, escravizaram ele no moinho. Entendeu, gente? E ali ele já não tinha mais aquela força. Deus afastou dele, não tinha mais aquela força. Era um homem normal, ia judiando dele. Mas foi o caminho que Deus criou para que ele derrubasse aquele prédio e matasse os 5 príncipes que dominavam Israel naquele tempo. Se não derrubasse aqueles homens, jamais Israel podia voltar, entendeu, gente? A ter a sua independência. É caminho que Deus cria, gente. Por isso nós vemos situações na história da Bíblia que é inacreditável, né?
No caso de Oséias mesmo. Deus mandou que Oséias, profeta de Deus, fosse lá no mundo da prostituição, pegasse uma prostituta e gerasse filho com ela. E ele gerou, salvo eu, parece que três filhos com essa mulher. Então é assim, gente. Chegou um ponto do profeta pegar esterco de gente para cozinhar comida. É muito pobre uma situação dessa, né? E na hora que ele ia cozinhar, aquilo era só uma fantasia. O Senhor dava para ele, trazia esterco de animais normal para cozinhar a comida. E aquele esterco de homem era só fantasia, aquilo cheirava mal. Imagina você pôr fogo no esterco do homem para fazer as panelas de comida, para cheira mal. Mas, gente, são histórias da Bíblia. Vamos deixar isso aí para um outro dia, né? Hoje nós estamos falando de Sansão. O que você me diz da história de Sansão? O que você acha? Sansão foi desobediente a Deus ou não? Não. Foi o caminho que Deus criou para que Sansão destruísse a cabeça dos filisteus, que eram aqueles 5 príncipes. Se não matassem ele, a guerra continuava, gente. Que a guerra é o seguinte: enquanto você não pega o chefe, não tira o chefe da frente, a guerra continua. E uma guerra civil dentro de um país, gente, é um prejuízo muito grande. Era o caso que Davi evitava brigar com os irmãos e Sansão também evitava brigar com os irmãos. Por quê? Porque cria uma ruptura muito grande, uma briga entre família, né? Por hoje é só, gente. Se alguma coisa que eu coloquei aqui tem importância para você, deixa um joinha para mim aí, ajuda o meu canal. E no próximo vídeo o YouTube manda para você. Nós estamos juntos, tá bom? Deus que abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém?